Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, que venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas. Perdoa-nos, Senhor, porque nós, por nós mesmos, somos corruptos, pecadores e nada bom vem de nós. Mas tudo o que é bom em nós vem do alto, descendo do Pai das luzes, de ti, Senhor. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E, Pai, não nos deixes cair em tentação, mas em vez disso, livra-nos de todo o mal. Seja o mal externo ou o mal interno das nossas próprias concupiscências e cobiças. Eu peço-te somente a ti porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 26, a partir do versículo 1 até ao versículo 51. Deus seja louvado. Eu quero saber como vocês estão, por isso, digam no chat ao vivo ou mesmo nos comentários: Simeão, eu estou bem, graças a Deus. Ou Simeão, eu não estou bem, mas glória a Deus em todo o tempo. Eu quero saber e obviamente orar por ti caso haja algum assunto específico para orar por ti, ok? Deus seja louvado em todo o tempo. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes das comunidades que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com o Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. E isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamin. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gad: o clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Hagita, assim chamado por causa de seu antepassado Hagi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arudita, assim chamado por causa do seu antepassado Arodi. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gad, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá: o clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez.
O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramul. Esses foram os clãs de Judá que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazub. O clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José, descendente de seus dois filhos Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gilead, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões dos descendentes de Gileaditas. O clã Jerezita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Elec. O clã Azrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Azriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Referita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofead, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tisra. Esses foram os clãs de Manassés que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes de Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Estes foram os clãs de Efraim que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airam. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna.
o clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi, o clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas, o clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber, o clã Melquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera. Assim, esses foram os clãs de Aser, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Jezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.500 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730 homens. Glória a Deus em todo o tempo. Interessante a tribo de Dan, né? O clã de Dan, só uma tribo foi contada aqui, a tribo Suamita, e mesmo assim, 64.400 homens. Uau! Creio que até que mostra uma certa união aí. Uma pequena pausa para reflexão e nós já voltamos, se Deus permitir. Lucas 2, 36 a 52. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Vamos nos lembrar que no dia de ontem nós lemos sobre Simeão, ok? Que veio aqui ao templo. Neste caso agora estamos a ver a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Glória a Deus. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ontem falamos sobre esta questão de estar aqui escrito os pais de Jesus, ok? Se tu quiseres, podes ir ao vídeo de ontem. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, um de volta, um dia de retorno e talvez mais um dia a procurar. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda a parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele, Jesus. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas.
Glória a Deus, amados. Duas coisas aqui, mesmo nesta parte final, muito interessantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer de uma coisa que eu não sublinhei. Então voltou com os seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Amados, claro, mais para os jovens talvez, mas não só. Nós vemos que Jesus era obediente tanto a José quanto a Maria, ok? Ele era obediente a ambos. Então significa, amados, que Jesus teve a oportunidade de dizer não quero como as crianças fazem, né? Como todos nós já fizemos, desobedecendo, mas neste caso Jesus, ele era obediente. Se Jesus era obediente a José e a Maria, então mostra, amados, que a Maria e José o educaram. Ok? Isto faz muita impressão, mas como é que o Filho de Deus foi educado por homens ou mulheres? Amados, ele foi uma criança, ok? É isso que nós temos que entender, mas ele era obediente. E não sei quando, mas eu posso dizer aqui, Jesus teve a certeza, eu não sei quando é que isso aconteceu, ou se ele teve sempre essa noção, mas eu creio que ele não tenha tido sempre essa noção. Mas aqui ele entendeu perfeitamente, ou ele deu a entender que perfeitamente que ele sabia que ele é, ou era neste caso, e é o Messias. Reparem aqui, mas por que me procuravam? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, amados, interessante nós vermos isto, porque apesar da Bíblia dizer os seus pais, seus pais, seus pais, aqui eu falo das novas versões, ok? Porque as versões antigas, mais literais, não têm seus pais, têm José e sua mãe, ou José e Maria, ok? Nunca dizem, pelo que eu me lembro, nunca dizem pai em relação a José, mas sim somente em relação a Deus, que é perfeitamente correto. Essas versões aqui dizem seus pais para nós entendermos. José e Maria, ok. E não me faz confusão alguma nos dias de hoje, ok. Eu estou aqui a tapar o meu ouvido porque estou com pi. Mas é tão interessante que eles não tinham entendido, porém, o que Jesus quis dizer. Mas é interessante nós vermos. Então, mas afinal, qual é o Pai? É o Pai Celestial? Ou... Amados, Jesus teve um Pai terrestre. Claro, não pela carne, ok? Maria teve Jesus antes sequer de ter tido relações sexuais. Antes de ter tido relações sexuais com José. Então, se Maria teve Jesus antes, sendo uma virgem, neste caso, então o sangue literalmente não vem de José, ok? Então ele não seria pai. Mas, claro, José educou Jesus na lei. José educou. E podemos ver que Jesus era obediente aos seus pais, neste caso a José e sua mãe, e a Maria. Então isto é maravilhoso quando nós vemos isto. Então, mas não é o Filho de Deus? Pois é, mas ele veio a esta terra, literalmente ele nasceu, cresceu, como diz aqui este final, em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e no favor das pessoas. Glória a Deus pela sua palavra, amados. Salmos 60. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Útil para o ensino sobre a ocasião em que Davi lutou contra Arã Naaraim e Arã Zuba e Joabe. E Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale de Sal. Este salmo é para ser cantado com a melodia Lírio do Testemunho. Eu não conheço as melodias, nós não conhecemos, ok? Mas eles tinham várias melodias e então eles tinham X, uma quantidade de salmos para uma melodia, para outra melodia, para outra melodia. Depende do tipo de música, ok? Do tipo de música que eles estavam a fazer. Mas reparem aqui, ao regente do coral. Então, e aqui diz Mictã, que eu acredito que seja o mesmo sentido que Maskil. Nós temos visto isso, que é uma obra literária, uma obra musical, uma obra de arte mesmo, ok? Uma coisa boa. Não uma coisa, é para o Senhor, então eu posso fazer de qualquer jeito. Não, amados. Era mesmo uma coisa empenhada mesmo. E reparem aqui, útil, Davi diz aqui, Salmos de Davi, útil para o ensino sobre a ocasião em que Davi lutou contra Aranaarim e
Aranzobá, e Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Para ser cantado, este salmo, com a melodia lírio do testemunho. Interessante nós vemos esta parte aqui, que aqui está a dizer que este salmo é útil para este tipo de ensino. Então significa que qualquer música que nós façamos com qualquer assunto, amados, essa música, se bem feita, obviamente, bem cantada, bem tocada, bem elaborada, ela é uma música útil para ensino em relação àquele assunto específico. Neste caso aqui nós temos este assunto específico, mas nós sabemos que em relação a qualquer outro assunto teológico, aqui eu falo, as músicas são muito boas também para o ensino, ok? Glória a Deus, amados. Eu estou a dizer isto para nós não desprezarmos as músicas. Vamos cantar umas músicas, mas depois é que vem a palavra. Amados, as músicas são a palavra também. Não é bom fazermos uma grande separação entre essas duas coisas, porque senão uma das duas não está correta, ok? Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste a tua ira. Agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é útil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Glória a Deus, amados. Provérbios 11, 15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. E isto, amados, é para levarmos para a vida toda. Senhor, mas eu já tenho 98 anos. Leva para o resto da tua vida. Então ensina os teus filhos, netos, bisnetos, não sei. Mas ensina este provérbio a toda a tua família. Porque, amados, muitas pessoas ficam cheias de dívidas por causa de outros. E acontece muito. Uma amizade repentina, a pessoa vai, de repente já tem uma confiança enorme para pedir, a outra pessoa aceita, ou quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. E em relação, por exemplo, ao cartão de crédito, essa é outra que nós temos que tomar atenção. Se nós comprarmos todas as coisas, só conseguimos comprar todas as coisas no cartão de crédito, provavelmente será bom se a nossa vida for um pouco mais pacata, um pouco mais simples e não ficarmos endividados, ok, com o cartão de crédito. Então nós temos que ter atenção, amados, porque sem nós percebermos muitas vezes estamos a ser fiadores do cartão de crédito, ok? Cuidado com isso, amados. Glória a Deus em todo o tempo. Meus amados irmãos, se Deus permitir, a partir de amanhã eu farei devocionais, ok? Diários, se Deus me permitir. Então eu continuo a pedir oração em relação a isso e eu hoje já tentei muito mesmo, mas vocês sabem como é que eu sou, eu gosto de falar muito, então é difícil estar a fazer um devocional não preparado. Aqui eu falo não escrito totalmente, mas querendo apenas falar como estou a falar aqui,
É difícil fazer um devocional dessa maneira, então eu ainda estou a pensar se vou escrever, adaptar ou então mesmo improvisar, entre aspas. Se o meu coração está em Cristo e na palavra, então, amados, esse improviso não será um improviso de facto, mas será um expor do coração, ok? Mas então eu peço-vos orações, peço as vossas orações em relação a isso. E eu quero orar por vocês, por isso, digam-me os vossos pedidos de oração. Deus seja com todos nós, amados irmãos. Permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em nós e até o dia de amanhã, se Deus assim permitir. Amém.